estarmos nessa onipresença, que possamos esforçarmos para não só pensar, mas também transpirar. Essa questão que nos fora passada do capítulo 20, sobre o título Fidelidade e Paz, ele vai fazer um resumo, porque na realidade é parte de um livro e a gente vai colocar dentro da doutrina espírita. Se no meio do caminho deixar dúvida, por favor, dedinho para cima, boca falando, a gente não se importa não, tá bom? A proposta é que saiamos daqui como Tiago, filho de Zebedeu, saiu ou ficou na convivência de Jesus. Ele nos relata que quando for escolhido à beira da praia e teve a convivência com Jesus, com os seus ensinos, ele não mais se preocupara com a quantidade da pescaria, se era abundante, se era pouco, porque ele estava tão feliz com a companhia que ele tinha agora daquele mestre, que essa questão quantitativa não alterava a sua felicidade. E além do mais, isso serve para todos nós, pais. Quando o filho segue a um caminho de consciência, ciência divina, tendo esse lastro atrás, ele dizia que o pai suplantava as suas necessidades materiais quando ela vinha a existir. E aí começam algumas questões. Questões básicas Jesus vivenciou, esteve conosco, e nós, espíritas, espero que não fiquemos com a preocupação de tornarmos-nos espíritas, já que Jesus não tem religião. E a maior questão de Jesus para nós é transformar todos aqueles que conviviam em torno dele em homens de bem. Ser homens de bem é fazer tudo aquilo que está inserido na lei de Deus. Não confundamos ser homens de bens, porque muitas das vezes, para ter bens, nós deixamos de ser solidário, fraterno, deixamos de ser misericordioso, deixamos de ser pacientado, ou seja, deixamos de ser virtuoso para sermos materialistas. Na questão que nós vivenciamos, e não é que eu não seja a ideia do espírita, sou, mas é que muitas das vezes a gente fica, a religião é uma questão feita pelos homens, e Jesus é uma amostragem de Deus para nós, mostrando que nós temos que estar interligado com este guia, que pede para que nós, ao colocarmos a charrua nas costas, não olhemos para trás. E isso vocês sabem, a experiência. Toda vez que nós queremos fazer algo de novo e olha para o pretérito, há algo que nos chama e a gente deixa para fazer aquele próximo passo em um tempo seguinte. Quem já tentou fazer deixar de comer? Como é o nome que vocês fazem para parar de comer na segunda-feira? É a bendita segunda-feira, que normalmente nunca chega, porque tem a sexta, tem um sábado, tem um domingo, e nós, nesse pretérito vicioso, não poderíamos valorizar o Jesus. O grande desafio é querermos fazer o bem e pensar que, por estarmos a fazer o bem, o mal não nos acompanha. E ele, Tiago, ele mostra que em várias circunstâncias ele ficava boquiaberto, porque Jesus era chamado para acionar o bem, chegava, falava, alimentava com a sua mansuetude, mas em compensação com a firmeza, na delicadeza, porque a gente não precisa confundir, ser firme não precisa ser indelicado. E Jesus trazia essa transubstanciação energética a ponto de, quando for a falar com aquele endemoniado que tinha milhares de espíritos segundo os relatos, eles simplesmente entenderam, sem conversação, sem gritaria, sem ordenações de verbetes, apenas com a vontade, apenas com o amor, apenas com a energia fortalecendo a todos aqueles que estavam em volta daquele outro que era perseguido. Pasme, perseguido, afastado, perseguidores afastados, e em vez de sair correndo como inimigo de Jesus, agregou-se. E à medida que acompanhava Jesus, aprendendo, muitos deles passaram a fazer parte da sua legião. Isso serve para todos nós. Quando nós estamos em atividade socorrista, atividade mediúnica, fraterna, ou seja, deixando sair de nós o melhor de nós em proveito do outro, sem nenhum outro interesse que não seja o outro estar bem, não tenhamos medo de que algum deles venha nos acompanhar.
Temos a firmeza de caráter, a firmeza de vontade, a firmeza vibratória, porque Ele vai se alimentar daquilo que dermos para Ele, e não nós alimentarmos daquilo que Ele nos servir. Precisamos entender que a doutrina espírita, ela está inserida dentro da lei de Deus, a qual está na consciência de cada um de nós. Quando Ele foi levado junto com Jesus para ver Elias, Moisés, e ficou no Monte Tabor, lá conversando com os melhores, ele, o grande, Tiago, o grande, assim chamado para diferenciar de um outro Tiago, ficou tão maravilhado que, vocês ouviram isso, queria morar lá, fazer a barraquinha, arrumar-se, etc e tal. E isso serve para todos nós, porque quando estamos num ambiente bem bom, parece que nos esquecemos daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de alcançar esse ambiente. E quando ele tentou fazer a casa, arrumar ali para ficar mais tempo com Jesus, eis que uma ordem veio para que ele descesse, porque lá embaixo, onde existia o lameado do não comportamento do bem, necessitava dele. Isso é para nós. Se nós já temos a ciência de que somos servidores de Deus, através do exemplo de Jesus, através da tendência de entendermos de fato para que viemos aqui, deixamos até para assinar o livro de prece para os mortos para depois. Porque se a gente ficar, desculpe, viu, nego? Porque se a gente ficar assinando o livro, fazendo coisa, eu vou ficar olhando os papéis andar, né? E aí eu saio, do mesmo jeito que eu saio da sintonia, vocês também saem. E aqueles que estão junto conosco também deixam, porque a gente pensa que o mais importante é pedir a prece na hora de orar. E eu, para quem já conhece há mais tempo, sabe que eu fico olhando a plateia, né, nega? E aí eu fico pegando os dados de todos vocês, porque isso aqui é interação. Eu tenho que dar de mim e não pedir a Deus que dê dele, porque Deus é o Pai, Deus é o Criador, a nenhum de nós desampara. Fechado? E não desamparando, basta uma emissão do nosso pensamento. Pai, eu estou precisando orar para o Cicrano. Deus manda, e Cicrano é que capta em torno dele as energias que foram feitas. Porque se Cicrano, Beltrano, João, seja quem for, se não tiver adesa à ideia, por melhor que seja, ela fica aqui ao redor, aguardando o despertar. Ensina-nos o nosso lar. Quando olhamos ali o despertar de André Luiz, naquele momento, ele brigava, não sou suicida, e todo mundo suicida, eu não sou suicida. Clarence do lado, Veneranda do outro, ele não via. Passou quase uns 8 anos e um dia ele acordou bravo, mas bem bravo com Deus, e disse: se existe Deus, me tire daqui. Olha que prece, né? Normalmente a gente pede uma prece convencional, cheia de dedinho, cheia de mesura, cheia de dobrada. Não, ele acordou, se entregou e disse: se existe esse Deus, me tire daqui. E o que é que aconteceu? Ele viu o Clarencio e logo depois a Veneranda, porque ele quebrou a vibração da queixa. O problema agora, ele queria sentir, ele estava verdadeiro no seu sentir de filho, querendo ver o pai. O pai não se mostra, porque na realidade uma luz bem alta não dá para os nossos olhos, utilizamos óculos porque temos defeitos. Ótimo, mas mandou Clarencio, mandou Veneranda e mostrou-nos que, bem cuidados, nós podemos ir para mundos melhores quando a Veneranda, mãe dele, querendo ir para um pícaro maior e ele não podendo ir, deixou o segundo corpo deitado e fez uma viagem com ele. Isso serve para todos nós. Onde é que está a tua mente? Deveria estar o teu coração, porque a mente é a parte do nosso tesouro. Então nós precisamos entender que fraternidade é a sustentação do progresso planetário. Então, sendo todos vocês Tiagos, vão entender e vão ficar maravilhados quando desceu. E ao descer, ele dá de cara com o pai, desesperado, pedindo a esse Jesus que socorresse o seu filho, porque já não aguentava mais, ora no fogo, ora na água, ora no fogo, ora na água. Salve-o. Eu posso, eu quero. Aí vem para nós podemos, mas queremos. Você queremos, temos certeza que podemos, porque as duas questões têm que serem verdadeiras dentro de nós. Se existir dúvida, a vibração nossa vai fazer com que aqueles que têm certeza do mal que quer, derrubem a nós. Ah, boa nova, nada de novo existe, a não ser o nosso momento do agora, que busca um futuro que não é sexta, que não é quarta, que não é quinta, é logo mais.
Tá? Quando nós procurarmos fazer algo pensando no futuro e dar essa ideia longínqua, nós não entendemos que nós estamos no corpo físico, estamos agregando células, mas não somos células no sentido mortal. Aí quando a gente diz para vocês, para nós espíritas, que nós não morremos, o pessoal fica constrangido, parece até que prefere morrer. Né? Porque a ideia de morrer é aquela ideia de desaparecer tudo e eu vai surgir de onde? Vem de onde? E qual é a responsabilidade que trago eu, tá certo? Para poder a lei de causa e efeito me atingir se eu não me lembro de nada e tudo acaba ali, quer na cova, quer no crematório, quer dentro d'água. Precisamos aceitar logo e logo que somos imortais. E justamente essa imortalidade aceita por nós vai entender quando a mãe de Tiago e de João queria para eles um lugar bem colocado perto de Jesus. Qual de nós tutores, qual de nós educadores, qual de nós cuidadores, como símbolo de amor pelo outro, não quer designar para este a companhia do melhor? Imaginemos bem. A mãe, em vendo Jesus falar para eles de um mundo melhor e acreditando que esse mundo melhor seria aquela transformação daquele país em algo nunca visto, não perseguido por Roma, não destruído pela guerra nem nada. Senhor, quando estiveres lá, dá lugar para os meus filhos, um do lado do outro. E Jesus disse, tá bom, não tem problema nenhum, desde que ele possa esteja capacitado de beber a bebida amarga. E aí volta para nós. Acompanhar Jesus não é bom? Você não pediria ao teu filho, a Jesus, para ficar pertinho? E quando Jesus dissesse para a senhora, ele está preparado para beber a bebida amarga? Qual bebida amarga a gente pensa nele? Aquela do Giló? Ou na realidade ele estava falando as coisas incômodas que o mundo errático nos faculta quando estamos construindo algo mavioso, belo, que eles não conseguiram no tempo dele. Ele só veio, Tiago, entender isso nos momentos finais de Jesus, ao qual ele, Tiago, fugira, porque ele não conseguiu entender como é que aquele cidadão que não fizera mal nenhum, e quem disse que ele não fez mal, ele estava destruindo o mal, para o mal era mal. Só isso. Quando alguém da justiça pega um infrator, o infrator pego vai verificar naquele como inimigo. A nossa ciência não tem consciência, apenas está querendo viver do agora. E Jesus naquela época, me desculpe aos ouvintes, incomodou muito. Incomodou muito porque ali naquele instante estava estatuído olho por olho, dente por dente. Fazia-se muito mais lucidez a questão do mosaica do que perdoar 70 vezes, 7 vezes o infrator. Ou entre nós, adésios da Boa Nova, perdoar o inimigo está fácil. Temos inimigos para perdoar? E por que temos inimigos? Por que fizemos? De onde vieram? A eles que nos escolheram? Nós somos inocentes? Nós somos vítimas? Está qualquer coisa errada. Porque se nós somos inocentes, se nós somos vítimas, aquele que é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, onisciência, onipotência, justiça e bondade, parece que faltou alguma coisa, não estava em nós quando tudo aconteceu. Então a sua onipresença falhou. Qual de nós pode se arvorar vítima das situações amargas faladas por Jesus e proposta para aqueles que o acompanhem possa vivenciar? Qual de nós? Aí volta. Já que nós estamos falando dessa história, como é o nome do livro, homem? Fale alto, poderá ouvir. É fácil viver com Jesus ou é fácil viver com temer? No momento atual. Porque quando nós vamos falar do nosso presidente, nós vamos falar dele, mas é tudo igual. Jesus era ímpar. Então já começa a ser diferente. Porque quando é tudo igual, nós temos um conceito generalizado, ao qual queremos ser inocentes e não somos inocentes, porque se nós fôssemos inocentes, não estaria no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, subordinado a esses elementos políticos que nós elegemos para nos representar. Nós não elegemos Jesus.
Ele não veio representar a nós, ele veio representar para nós aquele que o elegeu e que nós chamamos de Pai, mas deveríamos chamar de Criador. Porque Pai se convencionou, Pai ali, até dia de Pai, mas não tem dia de Deus. Né? Então nós precisamos entender essas situações para vivenciar de fato a Boa Nova como o Evangelho não mais prometido, mas transpirado por cada um de nós. E aí nós vamos lá de novo, pescando de Tiago. Quando alguém nos incomoda pedindo água, é bom dar vinagre. Quando alguém lhe chama de rei, é bom lhe coroar com espinho. É bom que nós fizemos há 2017 anos atrás, porque ele nos incomodava, falando que se alguém nos pede D2, a companhia para aquele que é doente e precisa de remédio. E muitas das vezes, quando nós estamos falando de Tiago, a gente é obrigado a dizer assim: desculpe as companhias femininas, eu estou aqui de passagem, espero que sirva os 20 minutos de atraso. Temos algumas situações que é defeitos masculinos e tem outros que são distúrbios femininos. Ótimo, vamos mexer primeiro por aquelas que são, segundo Emmanuel, sustentação moral. Sustentação moral é a mulher, sustentação material é o homem. Prostituta, quem é que deve dar o medicamento a ela? O homem ou as mulheres? Por favor. Falem alto. O homem dá. Observem bem. A mulher se desviou com um homem. Por qualquer outra necessidade, homens mais foram. Quem é que vai ensinar o caminho correto? Uma mulher íntegra, um homem vicioso ou situações outras. A pergunta é, eu sei que vocês sabem que é a mulher. Por que as femininas não acompanham aquelas que caíram no erro e vão andando com ela 2000 passos para ensinarem a honestidade? Não me respondam, porque a resposta todo mundo sabe. Porque senão vão me dizer que quem anda com porcos, mas podia ser dono do chiqueiro, né? Podia ser sustentado pelo dinheiro que aquilo providencia. Então nem tudo que a cultura hominal constrói traz a verdade, porque senão vai relutar com o que Jesus dissera: é o doente que precisa de remédio. E o doente do desonesto, o remédio do desonesto é o honesto. O mentiroso, a honestidade. Não tem mérito nenhum eu estar aqui na Boa Nova para todos vocês, acostumados vezeiros em fazer o bem e fazer o bem também. O que é que mudou? Tá, 20, 30. Vamos sair todos daqui e vamos para os focos de misérias da desonestidade, cada qual naquilo que confia, vamos ser medicamentos para ele. Temos honestidade, vamos ensinar o ladrão a não roubar com o nosso exemplo, sem criticá-lo, apenas exemplificando. Nós temos a verdade sem chamá-lo de mentiroso, apenas falar a verdade, porque a crítica pelos meus erros, a sua consciência já sabe, não já? Tudo que você faz de errado, não já sabe, filho de Deus? Quando você faz o projeto que o negócio saiu torto, precisa que eu diga que está torto, você vai dar um jeitinho lá para tentar, né, fazer. Nós precisamos entender isso. A lei de Deus está em tudo. De novo. Parar de novo, porque nunca mais você me chama com esse negócio de livro, porque a gente pega ele só para sair. Onipresença, lembramos do que é onipresença? Onipresença quer dizer o quê? Falem alto. Então não tem vazio. Ótimo. Quantas coisas você não fez? Você, que é meu amigo, não fez porque estava perto de mamãe, porque estava perto de papai, porque estava perto de autoridade, e ainda a ponto de dizer: olha, a sua salvação é porque minha mãe está aqui. Quantas vezes a gente deixou fazer coisas erradas? Um monte. E por quê? Sabendo que Deus está em tudo, sabendo que Deus está em todos, sabendo que não existe vacância de Deus, não fazemos essa mesma seleção dos nossos atos. Imagina que ninguém nos cobra a pureza, apenas sensatez, apenas discernimento. Repetindo, Deus em tudo, Deus em todos, Deus em nós, não há vacância de Deus. A lei de Deus na consciência de cada um. Se eu respeito a minha mãe, que é uma filha de Deus, que Ele confiou para me tutelar, porque
porque eu não respeito Deus. E aí vocês vão me dizer, com a inteligência que temos, porque eu não vejo. Mas não é para ver, é para sentir. E é para captar. Se vocês pararem um pouco e tentarem sentir Deus na sua onipresença, pelo incrível que pareça, vai sentir um negócio gostoso dentro. E se ficar viciado disso, nego, não vai fazer mais errado. E aí volta de novo para a gente poder, não é para dizer que é para estar junto de Jesus? Todo mundo diz, e Tiago convivia com isso, e pode notar que aqueles profetas, aqueles que estavam junto com Jesus, na época em que a fêmea nada valia, só era homem, por isso Jesus veio transvestido de corpo físico, tinha que respeitar a lei para poder mostrar condizente a outras informações. O que é que ocorre? Jesus não se deixou prevaricar. Todo mundo sabe que tinha uma cidadã que não podia ver Jesus, que ficava doidona que fala por ele. E ele só respondia, hoje não posso, hoje não posso, hoje não. E um determinado tempo passou ele e a sua comitiva, ouviu um gemido na gruta, adentrou e espalhou com ela. Ela tentou se esconder, mas não deu. Ninguém se esconde da verdade, da luz, do brilho. Mas logo hoje, e ele respondeu, hoje eu posso. E aí serve para nós. O que é que serve para nós? O que é que pode para nós? Imagine as fêmeas que se contrariou com os homens que, acostumados a adulterar, foram adúlteros o tempo todo, e um dia está passando por ele e veio necessidade. Mão socorrista, ou cada qual procura o que... Cada qual acha o que procura. E deixa o cara lá na miséria. Imaginemos isso. Me desculpe as senhoras um pouquinho mais velhas do que eu, porque foram elas que me educaram o Senhor também. Minha filha, não brigue com homem, lugar de homem é na cozinha ou na rua? E como é que vocês modernas de hoje querem endireitar isso que é cultura? Que foi passado pela matriarca, sustentação moral, ao longo do nosso existir. Aí vem, não tem jeito. Aí eu vejo um homem com a mulher exigente para sentir que as mulheres de hoje são os homens de ontem, que vêm na reaprendizagem de um novo ser, para que eu possa escrever a boa e uma nova ideia. Quando ele vê as questões de Jesus, e Jesus falando de um novo reino, e ele pensando que ia ser transformado aquele país, aquele Brasil, o reino começa a mudar de dentro para fora. O maior censor nosso, pelo incrível que pareça, não é o crítico. Aquele que verborreia, aquele que diz para nós os nossos defeitos, é aquele que funciona como espelho. E por mais que eu coloque um lençol envolvendo o espelho, só eu estar colocando o lençol já diz que alguma coisa está mostrando ali que não é do meu agrado. Pensemos nisso. Pensemos ser todos Tiagos, todos convidados a esse despertar para viver com Jesus. Afinal, Jesus não é ninguém distante, Jesus é um dos nossos. Diz uns que ele verticalizou, aprendeu sempre no caído. Mas em nenhum dos instantes ele dissera para nós que errar é condenável ao inferno eterno. Que errar, nós ficaremos aguardando no juízo final a separação que haverá de ser dada. Mas ele sempre nos dissera que Deus é bom. E se olharmos na relação, é a última virtude de Deus. Nós não gostamos da justiça de Deus, não gostamos da onipresença, da onipotência, mas na hora da bondade, aí pergunta, onde é que está Deus? Se esqueceu de mim? Deus tem até amnésia, segundo as nossas necessidades. Deus é até o nosso empregado, se o nosso interesse. Deus faça por mim, Deus faça por ti. Nós nos esquecemos de transpirar a verdadeira doutrina espírita em todos os momentos ao qual somos chamados. E por isso, há um preparo para a morte do corpo, como desculpismo. Todo mundo morre. E aí, o maior dos enganos, ninguém morre. Eu restabeleço o meu contato com aquilo que eu produzi durante o meu existir. E as mulheres que dizem que não passa de 35 anos, não é filho de Deus? Quando a gente olha e diz, o espírito tem mais de milhões de anos, vivendo num corpo de mulher, vivendo num corpo homem, vivendo num corpo homem, vivendo num corpo de mulher, para fazer a aprendizagem geral e poder ser perfeito, o que é que nós estamos fazendo aqui, brigando por comer as coisas?
Quem nos dissera que a peleja com o outro é um resultado salutar? Quem é meu inimigo? Ficou careca de tanto procurar saber quem era, né? Quem é o seu inimigo? Faria alto. Ah, é? Verdadeiramente? Quem é o seu advogado? Deus é advogado? Baixaram, rapaz. Deus deixou de ser juiz e passou a ser advogado. Ó, observe bem. Eu sou meu maior inimigo, concorde. Mas o meu maior advogado é o outro. Olha que coisa interessante. Eu sou meu maior adversário. E quem me advoga é o outro pelo bem que sai de mim, ao qual ele se beneficia. E a gente vai verificar que nessas questões, quando ele reconheceu que falar de coisas a miúdes para nós não alcançávamos, e não é para ficar com zanga de mim não, viu? É para deixar lá, não é para ficar com zanga de mim não. É só que eu aproveitei para entrar, tá certo? E aí, resultado, ele diz, não adianta ficar conversando com vocês, que vocês não entenderão. Vou contar uma historinha. Lá na frente eu mandarei um Consolador prometido. E quem foi o Consolador prometido que veio lá na frente quando ele achava que nós estávamos preparados para entender? Foi Ivaio, o Kardec nosso, ou o Espírito da Verdade, o próprio Jesus, a nos ensinar aquilo em uma nova linguagem para que nós possamos compreender? E aí volta. Quando nós, templos interligados ao corpo físico, resolvemos nos interligar ao astro, existe e não existe ligações do universo superior ao universo inferior? Ou está separado a escuridão da luz, o macro do micro, o ruim do ótimo? Tem separações? Ou essas separações são nossos psicossomáticos que cria, já que todo o universo se interliga, desde o subterrâneo da nossa casa ao teto do nosso lar? Se a questão, puxei para você agora, não foi? Se a questão de construção se interliga, as questões também energéticas se interligam. Agora, aonde eu vibro, aí terá mais energia. O que você foi ainda está dentro de você. O que você é não permite o que você foi vir à tona. Não é mentira, é apenas vibração, energia, condensação. É para isso que a mensagem número 20 do livro que ele se predispôs lá a trazer de Divaldo, faz para que todos nós possamos entender. Tiago traz para nós um desafio. E o desafio maior dessa conversa nossa de hoje é que nossa consciência sabe da onipresença, só que esconde. Fazemos-nos de ignorante e não o somos. Queremos a felicidade e não o construímos. Somos críticos do outro e não somos ajudadores de nós mesmos. Fazendo esse descaminhar, haverá prova e expiação, não mais da Terra, em um outro planeta, que eu espero que vocês não sejam os convidados. Não convidado por Deus, não convidado por Jesus, convidado pelo próprio discernimento que escolhe por não ter feito, não ter cumprido o dever para consigo mesmo. O momento é um momento em que todos nós somos chamados a ser enfermeiros do outro, utilizando o medicamento que o médico espiritual mandaram para todos nós. E a gente vai verificar. Tem fé? E o que é fé? Ninguém tem fé, ninguém sabe o que é. Bora, gente, eu sou feio, mas não sou zangado. O que é fé? É só? O que é fé? Certeza. Eu acredito, eu tenho certeza. Bora, não me venham me enganar. Né? Não venham me enganar. Nós temos o hábito de pensar que as virtudes vêm sozinhas. Ter fé é uma virtude, não é? Mas ela é sustentada, e vamos lá, pela paciência, pela tolerância, pela indulgência, pela resignação. Aí quando você vai olhando, eu não sabia que para ter fé eu tinha tudo isso a me sustentar. Seria fácil apenas ter um grão de mostarda na mão, né? E ali fazer vais. Não. Ele botou a simbologia porque o crer significa que quando eu creio, eu destruo em mim tudo aquilo que vai de encontro àquilo que eu creio. Para isso eu tenho que ter esperança, resignação, paciência, tolerância, indulgência. Eu tenho que ter um bocado de virtudes
Ter certeza que Deus existe não é ter a mesma coisa de ter esperança que Ele atue em nós. Na verdade, pode regalar o olho. Tá certo? Ó, Deus existe. Ele está lá, eu estou cá? Não, Ele está me chamando até lá. Eu posso cegar até Ele? Pode. Ó, interessante, eu tenho experiência. Quando? Se é paciente. Ah, mas eu não cheguei ainda, se resigne. Ah, mas o outro chegou primeiro, eu tolere. Mas não deixe de caminhar, porque aonde você estiver transpirando Deus, você o sentirá. E a gente vai verificando que o Evangelho é tudo velho. É isso mesmo, Evangelho é velho. Novo é a forma que nós vamos interpretar. E para essa interpretação nova é que os desafios são também velhos, porque nós somos espíritos velhos acostumados aos erros de ontem, querendo colocar Deus como nosso empregado. Não é assim que a gente fala? Ainda culpamos Deus de várias situações que nos ocorrem, e na realidade, o fato dele estar em mim, junto a mim, com o que estiver comigo, Ele consegue manter-se neutro para que eu tenha o mérito da conquista. Não é assim no nosso dia a dia? A gente quer que alguém se meta nas nossas conquistas? Não, né? Você já fez o seu, agora deixa que eu faça o meu. Deus espera que você faça o seu. Afinal de contas, Ele acredita que todos têm em si o domínio da sua consciência. Aí nisso fica a pergunta para nós. Tiago, não o 3 que falou aquilo tudo bonito para nós, não. É justamente nós, o Tiago do agora, acompanhando Jesus. Para quê? Para que acompanhar Jesus? Posso brigar com a senhora um pouquinho só? É seu filho? Quem lhe disse? Quem lhe disse? Ah, você pariu o menino ou o corpo dele? Ele é seu filho? Entende? Como a gente... A responsabilidade... Espero que você seja o companheiro dela. Um doador de um sêmen, um doador de um óvulo, achando que é dono do corpo todo. E na realidade, quem energizou? O espírito que estava convidado a vir. Foi ele que multiplicou. Você se quis, trouxe comida, você comeu, nutriu. E um dia você chegou no seu condomínio e fez o que quando não paga condomínio? Botava fora, né? Botou ele para fora. Com a responsabilidade de devolver ele ao verdadeiro pai melhor do que o que você recebeu. E aí vem para as mulheres melhores. É difícil criar o filho dos outros, né, Sara? Fale alto para eu ouvir, que eu sou meio surdo. É? Agora, se esse filho dos outros é de Deus, não é? Aí volta, Deus confiou em todos nós. E aqueles que não são, têm muito mais mérito em tomar conta daquilo que não é seu do que o que é seu. E nós preferimos ficar presos nessa questão. Não, mas não é para ficar bate tranquilo, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tá certo? É só para mostrar que essa ideia da possessividade faz com que a gente deixe de pensar na verdadeira relação que eu estou aqui. Do mesmo jeito que eu estou aqui para reeducar um espírito, filho de Deus, e dar a eles caminhos melhores, eu também estou para me reeducar. O menino, ele é meu professor ao tempo em que é meu aluno. Não é o fato de eu estar mais velho que eu não vou aprender com ele, não é o fato de estar mais novo que eu não trago nada para ensinar. Nós precisamos entender que acompanhar Jesus é alimentar-se do ser divino. E se quisermos realmente sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai, temos que valorizar os 10 quilômetros ou o primeiro centímetro. Estou indo. Os 10 quilômetros ou o primeiro centímetro? Agora me diga com a mesma sinceridade, quem é que olha para a primeira pisada? Bora refazer, porque Deus em tudo, Deus em todos, aguarda esse refazer da nossa caminhada. Paz.